Conta-se que, certa vez, um famoso sábio da academia, aborrecido e decepcionado com a vida agitada dos grandes centros urbanos, resolveu fazer uma excursão ao campo, em busca da alegada sabedoria cabocla, a qual seria o resultado de uma vida rural mais amena e saudável. Não demorou muito e logo ele vislumbrou um camponês vestido a caráter, com roupas rústicas e chapéu de abas largas, sugando o indefectível cigarro de palha. Era um dia claro de verão, de céu azul. O sol estava pino e o caboclo estava lavrando a terra pacientemente, desferindo certeiros golpes com a sua enxada de cabo longo. Certamente, ele já percebera a aproximação do estranho, que caminhava desajeitadamente na sua direção, tropeçando nos tocos de árvores e assim denunciando a sua condição de homem da cidade, mas fingia que nada vira. Quando chegou mais perto, o sábio da academia cumprimentou o roceiro, que depois de uma demora proposital de alguns segundos, resmungou um monossílabo à guisa de resposta e continuou capinando. O grande sábio, então, perguntou de chofre: "Será que o senhor poderia me dizer onde está Deus?" O caboclo parou de capinar, levantou a aba do chapéu, passou vagarosamente o olhar em todas as direções e finalmente respondeu: "Olha, meu senhor, onde está Deus eu não sei não, senhor. Mas será que o senhor poderia me dizer onde Deus não está?" Na atualidade, onde as descobertas da ciência avançam a passos largos rumo à explicação dos fenômenos da natureza, proporcionando-nos conforto e facilidades nunca antes imaginado pela humanidade até há poucas gerações, encontramos algumas mentes brilhantes e orgulhosas que insistem em apregoar a desnecessidade de Deus, fazendo mesmo apologia a Deus a ciência, como se a ciência, a razão e a cultura somente fossem capazes de solucionar todos os problemas existenciais do homem. Nunca o ser humano teve tanto conforto proporcionado pelas conquistas da civilização, e nunca percebeu-se de forma tão clara a grande distância que ainda existe entre as criaturas e as largas disparidades sociais. De que adiantam celulares cada vez mais sofisticados e internet cada vez mais rápida para pesquisar e conversar a longas distâncias, se ainda somos incapazes de perceber e mesmo de falar com aqueles que estão tão próximos de nós, às vezes em nossa própria casa? O benfeitor espiritual Emmanuel, em seu livro Religião dos Espíritos, no capítulo que se chama Meditemos, nos alerta que a Segunda Guerra Mundial é um exemplo de que não bastam a cultura, a ciência e a razão para sanar os males da humanidade. Isso porque todos os povos envolvidos no prélio terrível em que se fez essa guerra, todos os países participantes possuíam grandes avanços tecnológicos, como a imprensa, o cinema, o rádio e o avião. E todos esses meios que deveriam ser utilizados para conforto e benefício geral foram utilizados como máquinas de guerra, proporcionando então um saldo de milhões de mortos, mutilados e desajustados. Isso porque os avanços científicos, culturais, filosóficos e políticos sem Deus reduz o homem à verdadeira fera humana. A evolução da ideia de Deus. Muitos pensadores e teóricos afirmam que a crença em Deus
é algo que surgiu através da transmissão de conhecimentos, ou seja, que foi ensinada através da cultura. Mas o fato é que se não aprendêssemos sobre Deus como nós o compreendemos hoje, creríamos em deuses, acreditaríamos em deuses com concepções ainda primitivas, como ocorreu no passado da própria humanidade. É algo inato no ser humano crer em algo superior. A ideia de Deus evolui como é natural, à medida que o ser humano se desenvolve intelectualmente, mas principalmente moralmente. Nos povos humanos primitivos, encontramos a crença em Deus ligada à natureza e também aos fenômenos naturais. Portanto, temos nesta época o Deus Pedra, o Deus Natureza, o Deus Animal, o Deus Sol, o Deus Trovão. Era a forma que a humanidade, ainda muito rústica moralmente e intelectualmente, conseguia conceber a Deus. Depois, encontramos os diversos deuses mitológicos das culturas antigas, até que surgiu a compreensão de um Deus único. No Antigo Testamento, encontramos Deus antropomórfico, como o Senhor dos Exércitos, um Deus com sentimentos humanos, que era capaz de se irar, de punir, que se equivocava e que ainda por cima tinha preferências entre suas criaturas. Com João, o apóstolo amado, encontramos a compreensão sublime de que Deus é amor. Mas coube a Jesus trazer a definição mais sublime, sendo Deus o Pai. Nunca, antes de Jesus, alguém havia se referido a Deus como um Pai. Um Pai amoroso, supremo, bom, perfeito, justo e sublime. A doutrina espírita coube a tarefa de aprofundar a compreensão sobre Deus, através das comunicações e esclarecimentos dos espíritos superiores que participaram da codificação. Deus e Espiritismo. Nós encontramos em A Gênese, no capítulo Deus, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Veio no tempo programado para fazer lembrar tudo aquilo que ele havia ensinado, esclarecer e complementar de forma clara e inequívoca as leis divinas. Nos afirma o Consolador na primeira questão de O Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, Deus é a inteligência soberana, que está acima de todas as demais inteligências, e é o fator causal de tudo o que existe. Mas se Deus existe, como podemos saber? Encontramos a prova da existência de Deus através de um método científico de análise, o que diz não haver efeito sem causa. Tudo aquilo que não é obra do homem é criação divina. Muitos cientistas contestam essa afirmação, justificando que o universo e mesmo a vida são produtos do acaso. São a combinação aleatória e propícia de diversos fatores que gerou o universo e a vida como nós os conhecemos. Porém, lembramos Voltaire, filósofo francês, que afirmou ser o acaso a causa ignorada de um efeito desconhecido. O acaso é, na verdade, a combinação de fatores causais que não se conhece ou que não se compreende. As leis que regem tanto o macrocosmos quanto o microcosmos são leis inteligentes.
A inteligência é um atributo, uma qualidade inerente a algo ou alguém inteligente. Logo, um efeito inteligente somente pode ter uma causa inteligente, que é Deus. Na questão de número 13 de O Livro dos Espíritos, encontramos os seguintes atributos de Deus. Deus é eterno. A eternidade é um conceito que nos fala sobre um tempo que não tem início e que não terá fim. Logo, Deus sempre existiu no infinito do tempo. Deus é imutável. Deus é sempre o mesmo, não se altera, pois que Deus é perfeito, logo não há mudança. Deus é imaterial. A natureza de Deus difere de tudo o que chamamos matéria. Deus é único. Toda a ordem que rege o universo se deve a uma unicidade de propósitos que vem de Deus. Deus é todo-poderoso. Deus é todo poder, pois que é a inteligência suprema, superior e causa primária de tudo. Deus é soberanamente justo e bom. A superior justiça e bondade de Deus se revelam na sabedoria providencial das leis divinas. Os atributos de Deus são muitas vezes difíceis de serem compreendidos por nós em nosso atual grau de desenvolvimento espiritual e intelectual. Pensemos a respeito de alguns desses atributos em relação aos nossos referenciais. Deus é eterno, imutável e imaterial. Como compreender o que é eternidade se nossa noção de temporalidade é limitada? Nosso ponto de relação com o tempo é composto de períodos extremamente curtos em relação ao tempo cósmico. O que dirá então em relação à eternidade? Como compreender o que é imutável se estamos ainda em evolução e, por isso, somos seres em transição? Mesmo do ponto de vista material, tudo nosso é mutável. Nosso corpo está sempre em mudança. Nossos cabelos e unhas crescem. Nossos corpos envelhecem e alteram-se ao longo da vida. Como pensar em algo imaterial se todas as referências que temos são materiais? Existem formas de manifestação da matéria, já descoberta pela ciência terrena, que ainda assim são de difícil compreensão. Temos nos neutrinos uma forma de matéria diferente. Os neutrinos são partículas de matéria, destituídas de carga elétrica, de massa e de campo magnético, e que incessantemente bombardeiam a Terra, sem que tenhamos a menor percepção deste fenômeno. Se até o que é matéria ainda está sendo desvelado agora pela ciência, o que dirá desvelar o que é imaterial? No dizer dos benfeitores espirituais que participaram da codificação, na questão de número 10 do Livro dos Espíritos, a grande dificuldade em compreender a natureza íntima de Deus se deve ao fato de que ainda nos falta um sentido. E na questão de número 610 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem que Deus criou o homem para conhecê-lo. A espécie humana foi criada para conhecer a Deus. Temos condição de, pelo esforço, estudo, busca e introspecção, conhecer a Deus. O apóstolo João nos diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus porque ninguém, em nosso estágio evolutivo, é capaz de ver a Deus. Porque para vê-lo é necessário ter olhos para isso. Olhos puros, preparados para enxergar o bom, o belo, o puro, o sublime, o transcendental. O bem em tudo e em todos. Algo que somente será possível quando atingirmos a depuração
e elevação espiritual, condizente com a de espíritos puros na escala de evolução espiritual. Deus em nós. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos: Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus está em tudo, em todos os lugares. Todos estamos imersos em Deus. Tudo o que existe no universo existe em Deus, está nele contido. Se Deus criasse algo que estivesse fora dele, Deus então seria finito. Mas se estamos em Deus, será que podemos ter uma experiência de integração? Podemos ter contato com Deus? A resposta é sim. E o único local possível é em nosso íntimo, em nosso mundo interior. Este o lugar onde Deus pode ser encontrado. Santo Agostinho, em sua obra Confissões, diz que se ninguém me pergunta que é Deus, eu sei. Mas se me pergunta, eu já não sei. Para nos mostrar então que não é pela razão, pelo raciocínio que chegaremos a Deus, mas pelo sentimento. E é o próprio Santo Agostinho que séculos depois, participando da pleiade de espíritos que ditaram a codificação, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, intitulado Pedi e obtereis. E ele nos diz que a prece nos leva ao atalho que conduz a Deus. Isso porque através da prece, cujo vigor e energia da mente e dos sentimentos se eleva a Deus com profundidade e sublimidade, podemos senti-lo pela aquisição de vibrações superiores, pela ligação que se estabelece, pela permeabilidade que se faz diante dele. É o arrebatamento da entrega, neste ato de humildade que fazemos diante da prece. Esta experiência de encontrar a Deus interiormente é das mais sublimes que possamos desejar. Envolve a vivência de percepções muito particulares, de unicidade em todos os aspectos que compõem o nosso ser. Aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. As leis divinas como caminhos para Deus. Através das leis divinas que governam todo o universo, em todas as esferas, sejam elas materiais ou espirituais, Deus demonstra a sua perfeição e o seu amor infinitos. As leis divinas foram elaboradas de forma a apontar o caminho do aprimoramento espiritual. Mesmo que o ser eleja desviar-se destas leis, mais ele entra em contato com essas leis, porém, pela via do sofrimento. O sofrimento é o veículo que a divindade utiliza para despertar o ser para a busca de novos rumos que apontem para a vivência dessas leis, objetivando a conquista de valores que o torne um espírito puro para entrar em união permanente com Deus. Este, o determinismo divino, que nos alcançará a todos. Por isso, Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. O apóstolo João, de forma inspirada, disse que Deus é amor, e o amor nada impõe ou violenta, mesmo que seja para obter resultados sublimes como a elevação espiritual dos seres. Por isso, temos liberdade, somos livres. Deus nos fez livres para cada um, de modo único, dentro das leis divinas, traçar o melhor caminho que queira para um dia tornar-se um espírito puro e unir-se permanentemente a Ele. Assim como afirmou Jesus, eu e o Pai somos um. Em Jesus, temos o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia. Ele, que é o caminho, a verdade e a vida,
Ele, que é a porta verdadeira, afirmou que ninguém irá ao Pai senão através dele, atraindo então para si a responsabilidade de nos conduzir pelos caminhos de volta a Deus. Para podermos encerrar nosso encontro de hoje, nós vamos lembrar de uma história que aconteceu com Santo Agostinho, na praia de Hippo. E aconteceu num lindo dia de verão. Santo Agostinho estava andando sozinho pela praia. O sol brilhava no oceano e a areia branca. De vez em quando, uma gaivota voava no céu ou tirava um voo rasante das ondas. Pequenos flocos de nuvens macias flutuavam no azul do céu, e o sussurro das águas era um único barulho. O solitário homem refletia profundamente sobre um assunto que nem ele, que era um dos homens mais sábios, poderia entender. Ponderava sobre os atos de Deus, tentando ver o interior de seu significado oculto. Lutava para compreender o plano divino por trás dos acontecimentos, e o seu coração se enchia de frustração e angústia, por não conseguir encontrar explicações claras. De repente, ele se aproximou de um menininho que cavava um buraco na areia. Ele enchia um pequeno balde na beira da praia, corria e o esvaziava no buraco. Então, retornava para buscar mais água do mar. Balde após balde, ele derramava no buraco. "O que está fazendo, menino?" perguntou o sábio. A criança não mostrou nenhuma surpresa com a pergunta, nem mesmo ergueu a cabeça. "Vou esvaziar a água do mar por este buraco", respondeu ele. "Isso é impossível, meu pequeno", exclamou o sábio com um sorriso. O menino, então, olhou para o seu rosto. "Não mais impossível que é para você compreender os mistérios de Deus", respondeu ele baixinho. O santo homem foi atingido pela verdade das simples palavras. Seu coração estava humilhado. Nesse instante, a frustração deixou sua mente. Ele cobriu os olhos com as mãos e sentiu-se agradecido, pois a fé pôde preencher o vazio onde o entendimento não bastara. Ao levantar a cabeça, depois de alguns instantes, ele deu-se conta de que estava só, com o céu e com o mar. Conta-se que certa vez um famoso sábio da academia